Opa, beleza? Questão interessante, ó, uma questão aqui abordando exponencial, função exponencial, e claro que também logaritmos, né? Já percebe aqui, ó, veja que tem uma informação aqui, não é à toa que a questão coloca isso aqui. Com certeza, né, vai precisar utilizar. Mas vamos lá. Diz assim, ó, quanto maior for a profundidade de um lago, ó, quanto maior for a profundidade, menor será a luminosidade, ou seja, inversamente proporcional, né? Então, ó, vai aumentando a profundidade, vai diminuindo a luminosidade. Pois a luz que incide na superfície vai perdendo a intensidade em função da profundidade do mesmo. Considere que em determinado lago a intensidade y da luz a x centímetros, ou seja, a uma distância, né, seja calculado pela função. Ó, então, essa é a função. Professor, exponencial, né? Isso ó, tem ali um x no expoente. A equação aqui ó, apresenta um x, né, no expoente. Exatamente. Ok? Então, a equação exponencial. Onde O representa a intensidade na superfície, ou seja, I0, né, o inicial. Então, a gente pode usar aqui I0, que é o inicial. E ó, o mais profundo, então, ó, na superfície. E aí, o mais profundo I0 dividido por 3, ou seja, né, é 1/3 do inicial. Né? O final é 1/3 do inicial. Sim, tem aqui informação em logaritmo, e o que a questão está querendo? Ó, a profundidade, ou seja, em centímetros, está entre, ou seja, o valor do x. Não é isso ó, que a questão está pedindo aqui? Esse x aqui, ó, centímetros, ó, está referindo sobre a profundidade. Pronto, então vamos lá. Então quer dizer o seguinte, ó, quem é a função? A função é o seguinte, ó, é y igual I0 que multiplica, né, esse 0,6 aqui, a gente pode colocar isso aqui como, ó, como 6 sobre 10 e x sobre 88. A gente pode escrever a função dessa forma, ó. A gente transformou aqui, ó, veja que tem uma casa decimal, então é 6 dividido por 10. Coloca em forma de fração. Poderia deixar o decimal? Poderia, mas aqui vai ser mais útil, né, trabalhar com a fração aqui. Logo, o inicial, né, que é o IO aqui, beleza. Só que aqui está dizendo o quê? Que o final, ó, ou seja, no final, isso aqui, o quem? O Y. Né, assume, né, esse Y aqui, ó, assume I0, né, I0 sobre 3. Então, vai assumir aqui ó, o I0 sobre 3. Sim, I0 sobre 3 igual I0 que multiplica 6 sobre 10 elevado a x sobre 88, né? Equaçãozinha exponencial. Observe que isso aqui está multiplicando, então, ó, tá de um lado, tá de outro, então poderia passar isso aqui para baixo, então a gente divide, né, considerando que essa, né, profundidade aqui, essa relação aqui, né, dessa intensidade aqui é diferente de zero, porque vai existir, né, uma intensidade né, da luminosidade aqui, beleza? Ok. Certo. Então, daí, o que resta aqui, ó? Professor, a gente tem o seguinte, vai ficar 1 sobre 3, não é isso? Igual a 6 sobre 10 elevado a x 88. Ó, o que acontece? Mesmo se a gente simplificar aqui, só pode por 2 e por 2, né? Então, seria 3 sobre 5. Mesmo efetuando a simplificação, seria 3 sobre 5. E veja que eu não tenho aqui, eu tenho 1/3. Então não é interessante aqui, né? Não vai ser interessante a gente trabalhar com a simplificação. Então o que é interessante? O que a gente pode fazer com isso aqui? Ó? A gente pode transformar isso em logaritmo. Então a gente tem o seguinte, ó, que log o que de 1/3, log de 1/3 vai ser igual, ó, log de 6 décimos elevado a x sobre 88. Ou seja, o que a gente fez aqui? Ó? A gente jogou essa logaritmo, né, dos dois lados. Tudo que a gente efetua de um lado da igualdade, a gente pode ir lá e efetuar do outro lado da igualdade. Ó? Então, isso que a gente fez é o seguinte, a gente jogou um log, está calculando né, desse termo que está antes da igualdade, a gente também pode calcular o log do termo que está depois da igualdade, não vai alterar. E por quê? Porque a questão informou aqui exatamente ó, dois logaritmos, que é 2 e 3. Veja que
O 6 aqui dá para a gente fatorar, né? Colocar isso em 2 e 3. Mas esse 1 aqui, então, não é interessante a gente trabalhar com esse 1. Então, o que seria interessante aqui, ó? Que a gente, né, transformasse isso aqui. Então, a gente vai ter o quê, ó? 3 elevado a menos 1. Então, esse 1/3 a gente pode inverter, isso aqui fica negativo. Perfeito? Beleza. E aí, ó, log, aqui o que a gente pode fazer? Ó, 2 vezes 3 dividido por 10. Tudo isso elevado a x sobre 88. Vamos lá, propriedade. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Esse expoente a gente joga para cá multiplicando. Esse expoente a gente também vai jogar para cá multiplicando. Ah, então o que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar o quê? Menos 1, que multiplica o log de 3. Veja que a gente tem esse valor aqui do log de 3, ó, para substituir, igual esse x sobre 88 aqui, que multiplica quem? O log, e aí, ó, a gente tem 2 vezes 3 sobre 10. Professor, dá para aplicar aqui a propriedade, não dá? Dá, com certeza, ok? Mas eu vou pegar isso aqui, eu vou jogar lá do outro lado para a gente fazer a aplicação lá da propriedade. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Então, a gente vai ficar o quê? Com menos 1 log de 3 vai ser igual, ó, menos 1 vezes log de 3, x sobre 88, que multiplica. E aí, aqui a gente vai aplicar a propriedade, ó. Veja que é 2 mais, né, o produto, a gente vai transformar, então, log de 2 mais log de 3 menos, né, isso, ó. Então, o produto vira soma e a divisão vira subtração. Perfeito? Então, ó, menos o log de 10. Pronto. Então, diante disso aqui, agora substituição. Então, vai ficar menos 1. O log de 3 é quanto? 0,48. Está aqui, ó, 0,48. Ok, vai ser x sobre 88 aqui, que multiplica. Vamos lá. Quem é o log de 2? Opa, 0,30. Então, ó, 0,30. Então, 0,30 mais 0,48 menos 1. Por que 1, professor? Porque é o seguinte, ó, quando não tem base aqui, está subtendido 10. E aí, quando a gente tem valores iguais aqui, ó, o resultado é 1. Né? Então, o logaritmo, e né, a base e o logaritmando são iguais, resultado é 1. Ok? Perfeito. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai obter aqui? Ó, que 0,48, então vai ficar negativo aqui, vai ficar x sobre 88, que multiplica. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem mais 0,78 menos 1. Não é isso? Então, vou jogar aqui em cima para facilitar, ó, na hora da subtração. Tranquilo, ó? Então, só jogando ali o menos 1 negativo. Claro que a gente vai conservar o sinal do maior, então vai ficar negativo. Só que aí, ó, 1 menos 78 vai ficar 0,22. Então, aqui, ó, vai multiplicar por menos 0,22. Logo, veja, né? Eu vou até colocar aqui né, o colchete. Tranquilo, ó? Eu vou colocar aqui o colchete, porque é o resultado do colchete aqui, né? Que a gente está calculando. Sim. Então, olha só. Se a gente multiplicar isso aqui por menos 1, então isso que é negativo, esse negativo fica positivo. Então, vai ficar o seguinte, ó, que a gente também pode fazer aqui o cruz credo, né? Isso, ó, a gente pode estar fazendo o cruz credo. Né? Eu vou deixar para multiplicar isso aqui depois. Eu vou fazer primeiro o cruz credo. O que a gente tem aqui quando a gente efetua o cruz credo? A gente tem o seguinte, ó, que 1 vezes x vezes menos 0,22. Então, vai ficar menos 0,22x, que é igual, ó, que multiplica x, menos 0,22 que multiplica x, é igual a menos 0,48 que multiplica 88. Então, pode passar dividindo e fazer o jogo de sinal menos com menos mais, ou também pode o quê? Multiplicar por menos 1. E aí, ó, fica positivo, 0,22 que multiplica x, e 0,48 que multiplica 88. Como é x que a gente está querendo calcular, o valor de x, então a gente tem o seguinte, que 0,48 vezes 88,
dividido por 0,22. Só que, ó, observe o que a gente tem aqui, ó. A gente tem o seguinte, 2 casas e 2 casas. Então, a gente pode correr a vírgula. Né? Isso a gente pode fazer o seguinte, ó, o processo aqui de correr a vírgula. Então, a gente passa a ter o seguinte, se a gente corre a vírgula, vai ficar o quê? 48 vezes 88 dividido por 22. Porém, essa divisão aqui, ó, é exata, ó, 88 por 22, dá 4. Então, significa que a gente tem o seguinte, ó, que é 48 vezes 4. Logo, x vai ser o quê? 4 vezes 4, 16, 32, então 192. Então, x é 192. Opa, tá entre, né? Então, ó, vai estar aqui entre, então o valor de x vai estar entre aqui, ó, 190 e 200, 192, ok? Perfeito? Tranquilo, né? Show de bola. Isso aí, né? Bons estudos!